Limite com x tendendo a 2. Limite com x tendendo a 2. De quê? De x ao cubo menos 8. Menos 8. Sobre x3. Menos 2x2. Mais 4x. Menos 8. Tá? Limite com x tendendo a 2. X ao cubo menos 8. É uma indeterminação esse limite? É sim. Porque limite do numerador, 0. Limite do denominador, pode cuidar, dá 0. Primeira parcela dá 0, que também dá 0, limite do numerador. Então é uma indeterminação 0 sobre 0. Isso é uma coisa. E o valor do limite? Será que tem? Vamos ver. Vamos tentar usar isso aqui, essa proposição. Tentar usar isso aqui, isto é, vamos conseguir uma função que coincide com essa função aí, da qual estou tentando calcular o limite, numa vizinhança aberta e estrita de 2. Vamos lá, e eu consigo isso por fatoração. Aqui eu consigo. Nem sempre fatoração funciona. É como ele especulou lá. Tem casos que não funciona a fatoração. Aí eu tenho que usar outros resultados que não esse. Tá? Então isso aqui fica o limite quando x tende a 2. Vamos lá. De x3 menos 8 sobre x3 menos 2x2 mais 4x menos 8. Isso é. Vamos. Bem, vamos identificar o que eu tenho no numerador. Diferença de 2 cubos. 2 cubos, cara. E embaixo, calma, está aqui mal colocado. X a terceira. Nas duas primeiras eu faço o quê? X ao quadrado em evidência. Fica x ao quadrado vezes o quê? X menos 2. Se x menos 2 é que está atrapalhando tudo. E aqui, mas eu vou me livrar dele. 4 vezes o quê? X menos 2. Tá? E aí, isso aí ficou limite com x tendendo a 2. Ó. Em cima, qual é a fatoração? X menos 2. Vezes x ao quadrado mais 2x mais 4. E embaixo agora eu coloco x menos 2, que é o fator comum, em evidência. Então fica x menos 2 vezes x ao quadrado mais 4. Ó. Aí agora eu vou usar a minha proposição. É agora. Até agora não teve novidade nenhuma, eu não fiz nada, eu não usei aquela proposição ainda. Eu vou usar aqui, ó. Quando eu jogo aqui a igualdade, que eu simplifico, né? Porque se eu simplifico, eu gero uma fração, eu gero uma função que inclui o 2 no domínio. Porque essa função aqui, o 2 não está no seu domínio, pois o 2 anula o denominador. Mas quando eu simplifico, divido por x menos 2, eu posso. Aí eu gero uma função, é uma outra função, que tem o 2 no seu domínio. Aqui tem. Porque isso aqui fica o limite com x tendendo a 2 de quê? De x ao quadrado mais 2x mais 4 sobre x2 mais 4. Ou seja, essa função tem o 2 no seu domínio. Essas duas funções, elas são distintas. Porque essa função aqui não tem o 2 no domínio, essa função tem. Então elas têm domínios distintos. Além disso, essa daqui tem limite. E por que é a igualdade? Por que é essa igualdade aqui? Se as duas funções estão distintas, por que elas têm o mesmo limite? Porque elas coincidem numa vizinhança aberta e estrita de 2. Pertinho do 2 elas coincidem. Então, o limite da uma garante o limite da outra, os limites são iguais.
E eu sei qual é o limite aqui. Qual é o limite? É por propriedade operatória, né? Isso aqui não é indeterminação. Isso aqui não é indeterminação. Então, não, porque x2 mais 4 não se fatora. Não tem raiz real. Eu posso fatorar, sim. Fatorar, pode. Escrever como sendo 1 vezes x2 mais 4. Serve para alguma coisa? Não. A fatoração interessante é fatorar como 2 polinômios de grau 1. Mas se pudesse ter essa fatoração, se eu tivesse essa fatoração, x2 mais 4 teria que ter raiz real, coisa que não tem. Porque x2 mais 4 é positivo em todo valor de x. Morreu aqui, mas agora o que eu quero é o limite. E o limite eu posso calcular aqui por propriedade operatória. Lá vou fatorar. Isso aqui dá quanto? Dá quanto? Dá o numerador, dá quanto? 12. O denominador? 8. E 12 por 8 dá quanto? 3 meios. 3 meios. Tá? Dá 3 meios. Então o limite dá 3 meios. Ou seja, quanto mais próximo de 2 o x estiver, mais próximo, ou igual a 3 meios, sei lá, esse valor estará. Tá? Sei lá, pode até ser igual, não sei. Tá certo? Entendido? Mas é essa a questão. Você demonstrou o seguinte, ó. O que você demonstrou, preste bem atenção, usando propriedades operatórias, você demonstrou a seguinte afirmação, ó. Você demonstrou isso aqui, ó. Mas não usando a definição direta. Você demonstrou indiretamente. Você demonstrou usando esta proposição. Você demonstrou o seguinte, preste atenção. Você demonstrou que, dado epsilon maior do que 0, existe um delta maior do que 0, tal que x diferente de 2, que é x no domínio da função, e x menos 2 menor do que delta, x real, x no domínio da f, né? X no domínio da f. O domínio da f, você sabe o que é. É os reais menos o 2, tá? Então você pode botar assim, tal que x menos 2 menor do que delta maior do que 0 é condição suficiente para quê? Para que x3 menos 8 sobre o quê? Sobre x3 menos 2x2 mais 4x menos 8 menos o quanto? 3 meios. Seja menor. O que foi que eu errei? Não. Onde é que está o epsilon, tipo, nas cálculos? Mas é que tá, eu não preciso usar a definição para demonstrar. Não, mas qual é o uso do epsilon na proposição? Que proporção? Não, nessa definição. Definição. Olha, é a definição que dado o epsilon. Ó, nós dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a P quando, para cada epsilon maior do que 0, existe um delta maior do que 0, tal que essa implicação é verdadeira. Eu vejo o delta, mas não vejo o epsilon. Aonde? Não, mas o delta daqui é outro, porque isso aqui é outro, isso aqui é a proposição. O delta daqui é outro. O delta daqui designa uma vizinhança aberta estrita de P com outro significado. Qual é? As duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita. Aqui é, sejam f e g funções, delta é um número positivo, ele existe, tá? Satisfazendo isso, ó. Ah, então a gente excluiu o epsilon. É porque eu não precisa. Isso aqui eu não tô. Olha, isso aqui está dizendo o seguinte: se isso aqui acontece, com certeza o L é o limite de f de x com x tendendo a P. Aí significa o quê? Significa que vale isso. Dado o epsilon maior do que 0, existe um delta maior do que 0. É questão de escopo.
Havia essa palavra, já, escopo. Estou fazendo aí. Hã? Escopo. Não, em linguagem de programação também. Escopo. Que é isso? Não, você vai ver. Tá? Escopo de uma variável. Tá? Então significa... Então, dado epsilon, foi isso que você demonstrou. Para todo epsilon maior do que 0, olha, você demonstrou isso. Indiretamente, você demonstrou isso. Ó. Tá aqui o 2, tá aqui o 3 meios. Que você acabou de demonstrar, calculando esse limite, você demonstrou isso. Para todo epsilon maior do que 0, ou seja, para todo epsilon maior do que 0, você está entendendo a figura? Para todo epsilon dado, existe um delta positivo tal que, se o x está aqui dentro, eu lhe asseguro com certeza que o f de x está aqui. Onde o f de x é essa expressão. Aí você demonstrou. Ou seja, você pode fazer com que esse valor... Agora, dado o epsilon, encontrar o delta para esse caso aqui, meu amigo, eu prefiro não ir por esse caminho. A conclusão é essa. Mas eu não demonstrei usando esse limite, usando a definição. Eu demonstrei por causa desta propriedade, desta proposição, certo? Diga. Ok? Hã? Quanto? Ainda dá. Tem outras proposições interessantes que você estão demonstradas nas notas. Eu assumo, vamos assumi-las aqui. Quem quiser vai lá ver. Inclusive eu dou, a demonstração é até extensa disso aqui. É o seguinte, aqui segundo a definição, uma consequência é o que diz a intuição. Ó, o que eu vou colocar aqui é algo que a intuição diz, mas você demonstra usando a definição. E vamos assumir o seguinte: dados n natural diferente de 0 par, tá? E p maior que ou igual a 0, silêncio, limite com x tendendo a p da raiz enésima de x é a raiz enésima de p, tá? E como acontece com as funções polinomiais? Definição não. Que definição? Isso é uma coisa que se prova. Proposição. Morro, como você está sabendo, viu? Já está me corrigindo. Professor, não é definição, é proposição. É isso mesmo. Proposição. A outra. Dados n natural não nulo ímpar. Claro que se é ímpar é não nulo, né? Ímpar. E p real. O limite vale que o limite com x tendendo a p da raiz enésima de x é igual a raiz enésima de p. Por que eu separo em dois casos, hein? Por causa da paridade do n. Se o n é par, a raiz enésima tem como domínio o conjunto dos números reais não negativos. Agora, se o n é ímpar, quem é o domínio da raiz enésima? É o conjunto dos números reais. Por isso que eu separo. Ou seja, o limite da raiz enésima de x é a raiz enésima de p, onde fizer sentido você calcular a raiz enésima de p. Entendido?
Certo? Tá piscando ainda? Tá, então tá com carga. Assim, ó, vai cá. Diga. Quê? Não entendi porque o senhor separou. Você pode repetir? Porque a raiz enésima, o seu domínio depende da paridade do N. Se o N é par, o domínio da raiz enésima é o conjunto dos números reais não negativos. E se o N é ímpar, o domínio da raiz enésima é o conjunto dos números reais. E eu não vou gastar o tempo de vocês aqui demonstrando isso. Se quiser, olha lá. Não, demonstrei não. Ah, sim. Eu não demonstrei, foi isso aqui. Tem a demonstração lá, é longa. Não faz muito sentido eu tá demonstrando isso aqui para vocês. Então, vamos assumir isso aí, tá? Quem quiser ver a demonstração, para ver a aplicação da definição na demonstração, olha lá nas notas. Vamos usar logo, tá? Junto com as propriedades operatórias. E aí você chega aqui, ó, e, por exemplo, eu peço para você calcular limite quando o x tende a 1, por exemplo, da raiz cúbica de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Um exemplo que eu fiz. Isso é uma indeterminação, outra indeterminação. Porque se você usar esse resultado aqui, o limite do numerador é 0. Porque o limite da raiz cúbica de x com x tendendo a 1 é a raiz cúbica de 1, o que a intuição já dizia, se confirma pela definição, por causa desta proposição, tá? E o limite do denominador também é 0. Isso aqui, raiz cúbica de x tem limite 1, aí limite da diferença é a diferença dos limites, limite da constante 1 é 1, limite do numerador é 0. Limite do denominador também é 0. Então eu estou diante de uma indeterminação. 0 sobre 0. Como foi classificado aqui indeterminação 0 sobre 0? E qual é o limite então? Fatorar. Mas como é que eu fatoro aí? Uma fatoração já é possível. Qual é? x2 menos 1. Ó. Tá? Isso aqui é o limite. Ó, vamos lá. Então, vamos com calma. Que é o limite com x tendendo a 1 de quê? Embaixo vai ficar o quê? X ao quadrado menos 1 ao quadrado. Vamos colocar direto a fatoração. Qual é? X menos 1 vezes x mais 1. Em cima deixa como está. Bem, continua, não mudou nada, continua tendo a indeterminação, tá? Então, vou botar o igual logo aqui, né? Porque já estou no igual. Isso aqui, que é uma indeterminação, é igual a isso aqui. E agora, eu vou escrever isso aqui igual, ó. Esse trocinho aqui de cima e esse aqui é que estão lascando tudo, né? Aí dá o 0 sobre 0. Mas eu faço o seguinte, ó. Tem outros caminhos. Eu prefiro esse que eu vou fazer. O x é a raiz cúbica. É o cubo da raiz cúbica de x. Hein? Quem é o cubo da raiz cúbica de x? Quem é? É x. Hã? Não, embaixo. Que eu estou pegando no... É o X. É o X daqui, ó. É embaixo mesmo. Dessa vez eu não errei. Acertei. Dessa vez eu garanto. É o X. Quem é o cubo da raiz cúbica de X? X. Tá? E o menos? 1 é 1 ao cubo. Por isso que eu... Para que eu vou fazer isso? Que eu vou fatorar essa expressão aqui. E eu vou deixar a droga do raiz cúbica de x menos 1, porque depois ele vai embora. Tá? Na fatoração disso. Vezes o quê? X mais 1. Hã? Ainda não cancelei, ainda não mudou nada.
essa expressão é igual a essa. Eu não usei essa propriedadezinha que estava aqui, não usei nada. Eu não usei aquela história de duas funções que coincidem numa vizinhança estrita de um ponto. Se uma tem limite, a outra também tem. Não usei nada, eu só fiz manipulação algébrica. Agora que eu vou usar. Agora não, que ainda falta mais coisa, né? Precisa, meu filho, porque eu quero fatorar para poder simplificar. Ó, mas esse não é o único caminho. Precisa no meu caminho, mas tem outros caminhos. Você pode fazer de todo jeito, multiplicar pelo conjugado. Multiplica em cima e embaixo por uma certa expressão, mas não vou fazer desse jeito não, tá? Eu prefiro assim. Aí aqui embaixo, como é que fica, hein? Fica raiz cúbica de x menos 1, ó. Aí, ó, já viu? Tá vendo, ó? Tá vendo? Vezes o quê? Aí, o quadrado da raiz cúbica de x, que é igual a raiz cúbica do quadrado de x, mais raiz cúbica de x vezes 1, que é raiz cúbica de x, mais 1. Isso é a fatoração dessa expressão azul, vezes x mais 1. E em cima, raiz cúbica de x. Aí agora eu vou tirar esse negócio. Aí agora eu vou usar a minha proposição, tá? Aí isso aqui é igual, o limite dessa expressão é igual ao limite com x tendendo a 1 de quem? Muito bem. Tá aparecendo aqui? Ei, cameraman! Olha no seu trabalho, por favor. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Aham, beleza. Então fica o quê? Cara displicente, rapaz. Rapaz, não se encontra mais mão de obra como antigamente. Raiz cúbica, o quê? Cala a boca. Não se meta no meu acordo com o rapaz aí. Raiz cúbica de x. Não se meta. Fique na sua. Pronto, ó. Aí agora dá para calcular o limite? Dá. Porque aqui é raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x. O limite do produto é o produto dos limites. Aí fica beleza aqui. Quanto é o limite dessa expressão aqui? Quanto é? O x tendendo a 1. 3. Essa daqui? 2. Limite do produto. Produto dos limites. Então isso aqui dá o 4, hein? 1/6. 1/6. Acabou. Tá? Tem um outro jeito. É que em vez de você chegar aqui... Tá vendo essa expressão aqui, ó? O outro jeito é você fazer o seguinte, ó. Dá parada. E